Salve, salve, salve! Que alegria estarmos aqui em mais um episódio do nosso podcast Gente para Negócios, segunda temporada bombando nos 30 anos aqui da MH Consult. Estamos completando 30 anos, um marco aqui da empresa esse ano. Já peço perdão a vocês pela minha voz, vocês estão vendo que eu estou com a voz um pouco rouca, estou parecendo aqui um William Bonner aposentado, né? É porque isso aqui é resquício de um resfriado, mas está tudo bem, está tudo super tranquilo. Não vou passar resfriado para os meus colegas aqui da mesa. E vamos então, sem mais delongas, às apresentações. Eu sou o Rafa Cristofoletti, sou aqui, estou comandando dos microfones, ao meu lado, Rogério Babler. Tudo bem, Rogério? Olá, Rafa. Essa historinha de tô rouco com resfriado não colou não, porque acabamos de voltar do carnaval e você também foi tocar com a tua banda de rock e você é o vocalista. Acho que não é resfriado essa rouquidão, não. Pode ser, né? Carnaval, pode ser resquício do carnaval também, viu? Vamos lá então, apresentando o nosso entrevistado hoje. Vamos falar sobre um assunto bem interessante, né? Como todos que trazemos aqui, que no caso é estratégia e execução. Execução, muito bem. Quem está conosco hoje é Alexandre Escorel, ele que é presidente da América Latina, da Versuni, que é responsável aqui pelos eletroportáteis da Philips. Seja muito bem-vindo aqui, muito legal ter você conosco, viu, Ale? Muito obrigado pelo convite, Babler, Rafael, um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater um papo. E antes que eu me esqueça, nos trabalhos técnicos, ele, Thiago Santos, era isso que você ia falar, né? Exatamente, né? Não podemos esquecer do Thiago que salva a nossa pele, e hoje a torcida está completa, ou quase completa. Quase aqui completa. No BH, né? As meninas estão nos bastidores ali, torcendo pelo nosso podcast. Rubem e o Wash também trabalhando ali, ouvindo a gente ao vivo nesse podcast. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Alexandre Escorel. Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante muitos anos, quando eu trabalhei na Philips Valita, né, na divisão de eletroportáteis para a América Latina. Eu o conheci quando eu cheguei, ele já estava lá e a gente teve a oportunidade de uns bons anos trabalharmos juntos. Grandes experiências, aprendi muito com o Alexandre Escorel. E eu tenho certeza que ele vai trazer um pouquinho disso. E, Rafa, o que mais me encantava no Alexandre Escorel, trabalhando com ele, e falo isso olhando para ele, é que ele chegava de manhã e falava assim: bom dia, como é que você está? E olhava nos seus olhos. E eu percebia que tinha muita gente que falava um bom dia de protocolo. E o Alexandre sempre foi muito preocupado com as pessoas. E eu acho que esse é um grande diferencial dele, e é por isso que com muita satisfação que eu fiz o convite, ele aceitou para estar aqui conosco, para dividir isso com as pessoas. Que isso transcende qualquer PowerPoint, qualquer curso de MBA, qualquer curso sobre gestão, sobre liderança, e ele tem isso no DNA, e isso causa diferença sobre a história que ele vai contar. Então, Alexandre, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Babler. Obrigado pelas palavras. Esse é o famoso interesse genuíno pelas pessoas, né, Rogério? Não é isso, Ale? Não, maravilhoso. Foi um grande prazer trabalhar com o Babler. Eu também aprendi muito, continuo aprendendo com você. Essa história de olhar no olho, aí eu queria dizer que você pode trabalhar para uma grande marca, ter produtos maravilhosos, mas quem vai tocar o business são as pessoas, né? Então você tem que ter essa conexão, você tem que entender seus colegas, seu time, entender o momento de cada um, as diferenças culturais, e aí encaixar para o time caminhar bem, trabalhando de uma forma boa, que seja estratégica, mas que a execução depois, como parte disso, parte de um grande time, é fundamental, né? Então você entender cada um, e acho que esse olhar no olho ajuda um pouco aí essa conexão. Agora, nós queremos entender quem é Alexandre Escorel na visão do próprio, né? Vamos tirar aqui o paletó, tirar aqui o figurino do executivo e vamos conhecer mais o ser humano aqui. Conta um pouquinho mais sobre você, sobre seus hobbies, um pouco mais sobre as questões mais pessoais e menos profissionais. Então vamos lá. Eu sou casado com a Suzana, tenho 3 filhos, uma menina mais velha, Sofia, de 18, Ana Luísa, de 15, e um menino, Joaquim, de 8. Então eu lido em casa já com adolescente e um menino crescendo, então assim, é muito bacana já. Adoro família, sou muito família, adoro viajar, e aí faz parte um pouco da minha carreira, da minha vida pessoal e profissional. A gente morou já em 4 países diferentes, então foi muito gostoso esse convívio, e aproxima mais a família, né? Quando você tem essa experiência. Sou esportista desde garoto, isso acho que me ajudou muito na minha formação como pessoa. Então
fui jogador de basquete e segui uma carreira até quase aí o profissional, eu diria até um pouco do profissional. Fui jogar fora do país, voltei. Acho que isso me ajudou muito, continuo jogando nos veteranos agora, mas acredito que isso também ajudou muito no meu desenvolvimento, tá trabalhando em equipe, né? Eu tô entre dois gigantes aqui, viu? Porque cada um aqui deve ter pelo menos mais de 1,80. Eu sou aqui o anão aqui perto dos dois aqui. Eu tô de levanto o microfone, vamos ajustar aqui e tal, e o meu tá aqui, ó, humildezinho aqui, mas tudo bem. Legal. Bom, vamos falar um pouco de business, né, Rogério? Falar um pouquinho sobre essa questão da estratégia com o Alexandre, né? Conta um pouquinho pra gente, a gente vai chegar, obviamente, né, nesse contexto todo aí, mas conta um pouquinho mais sobre o trabalho na empresa que você está hoje, o que você faz, para quem... Tá. É impossível alguém não conhecer, mas fala mais pra gente sobre a Versuni. Bom, eu tenho o prazer de liderar a Versuni para a América Latina e, como você bem disse, a Versuni, na verdade, são os produtos da Philips Valita de cuidados com a casa, né, de eletroportáteis. Então, desde um liquidificador, uma batedeira, a famosa air fryer, cafeteiras, então aspiradores, ferros, então toda essa linha de eletroportáteis da Philips, né, hoje ela tem um nome que chama Versuni, ela pertence a um grupo chamado Hill House, que são um grupo de investidores, né, então eu tenho o prazer de liderar aqui do Brasil, mais para a América Latina, então a gente tem escritórios também na Argentina e no Chile, e coordeno aí uma equipe de 100 pessoas diretamente reportando, mas com fábrica dão 450. Caramba, bastante gente, hein? E aí, Rogério? Muito bem, a gente gostaria de ouvi-lo, né, sobre como é que é essa questão de olhar para um business num cenário extremamente complexo, uma indústria que lida diretamente com o varejo, que já tem suas peculiaridades, né, e além disso, um cenário, inclusive Brasil, América Latina, extremamente volátil, né, com muitas mudanças. O digital veio para trazer muitas mudanças no formato de consumo, né, e você está há muitos anos lidando com esse mercado. Fala um pouquinho para a gente o que é lidar com execução na ponta, mas antes sobre um olhar mais estratégico, né? Não, exatamente. Bom, número um, a gente, como bom brasileiro, né, tem que ser flexível no sentido de trabalho com o mercado volátil. Então, não é uma curva reta, ela é uma montanha-russa, né? E a gente tem que saber lidar com esses momentos de turbulência. E aí vem a estratégia, você te dá o norte, né? Então você, a partir do momento que você já tem uma estratégia bem definida, ela te dá o norte. E a execução é fundamental porque número um, muita dedicação, muito trabalho, mas vão ter momentos que não vai exatamente de acordo com o que você planejou. Então você vai ter que desviar um pouco o caminho para depois voltar para o trilho. Então acho que nessa hora também faz parte ter aí um cuidado com todos, com a equipe, para que ninguém perca essa motivação. Você pega cenários que sejam econômicos, políticos, de inflação alta, então você tem números aí variáveis que você não pode se afetar por elas, você tem que saber conviver com elas e aí adequar um pouco a sua execução e voltar depois para o trilho para seguir a estratégia. Pensando, né, dentro desse contexto histórico, obviamente que o mundo vem mudando e cada vez mais rápido, mas você consegue nos citar aqui alguns marcos dentro desse business, né? Você falou, cara, isso aqui mudou a forma de nós trabalharmos, de nós pensarmos, de nós fazermos a nossa estratégia. Tem esses marcos, nessas questões temporais, você consegue marcar alguns pontos que foram definitivos para essa mudança? Sim, acho que o mais recente é a transformação digital, né? Vindo lá de trás, já fui gerente de trade marketing, onde na época o ponto de venda era um dos únicos contatos que o consumidor tinha com os produtos, com a marca, né? Então a gestão de equipe, que continua importante, mas hoje ela mudou o peso, né? Hoje a compra no online, ela significa, arredondando o número, 50%, né, das vendas totais. Então, a gente teve que se adequar
né, num passado que era muito ponto de venda, então aquela venda física. A loja mesmo ali. Na loja. Você encontrava o produto, tinha o contato com o vendedor, aquela Exatamente. coisa toda. Agora, você tem que balancear, né? Essa venda continua sendo muito importante. Muitas vezes o consumidor passa pela loja física para entender, para tocar no produto, sentir um pouco de qualidade, pegar mais informação, mas ele acaba às vezes indo para o online para fazer a decisão final da compra. Então você tem que estar preparado, né, no offline, na loja física e no online ali, no e-commerce, para realizar a sua venda. Então, os competidores que você tem no físico, eles estão lá também no online. Então, hoje é fundamental você ter esse olhar, né, e saber aí direcionar e trabalhar muito bem com a equipe para que você tenha uma excelência na execução, né, tanto na loja quanto na parte digital. Mas eu acho que ele está sendo modesto, eu vou provocá-lo. Para a galera que não sabe, o Alexandre Scorel era responsável pelo marketing, Carlos Andrecioli pela área comercial. Os dois foram responsáveis para trazer a Air Fryer para o Brasil. Foram eles que trouxeram. Olha, salvou a vida de muita gente, inclusive a minha. Galera, todo mundo tem a sua Air Fryer em casa, pode até ser de outras marcas, mas quem trouxe, né, quem desenvolveu o mercado, um deles está aqui na nossa frente, Alexandre Scorel. E outra coisa que o Alexandre Scorel fez, e ele continua dizendo que ainda 50% é a compra lá fisicamente, foi dar autonomia e empoderar as pessoas que estavam direto com a equipe de vendas no ponto de venda, ou seja, que a equipe do varejo, ele ajudou a empoderar essas pessoas para que as pessoas tivessem, eu ia usar um palavrão, mas eu vou usar o prazer, né, de vender a marca, de se conectar com a marca. E ele foi responsável por essas duas questões que, na experiência que eu vivi, foi um marco. Não um marco só dentro do papel dele como executivo, mas foi um marco para a indústria e para o consumo aqui no Brasil. É um modelo de gestão, né? Diferenciado. Conta um pouco mais sobre essa experiência. Eu acho que você poderia contar como é que foi, porque o lance de você engajar o consumidor com algo que não conhece, ou engajar uma equipe de vendas que às vezes elas ficavam aquém de tudo estratégia, né? Até a comunicação estratégica ainda era em inglês, né? E você tinha que traduzir aquilo para o pessoal para ir para o ponto de venda ali e garantir essa execução, né? Bom, acho que aí, mais uma vez, obrigado, Babler, pelas palavras. Eu não fiz isso sozinho, fiz isso com uma equipe. Mas eu vou aqui até trazer o ponto. O que é muito importante numa organização é a cultura dela, né? Ou seja, você tem um propósito e que cultura você trabalha. A cultura que nós trabalhamos tem um pilar que se chama-se ousadia, né? Você tem que ousar, fazer o diferente, se arriscar para trazer um resultado diferente. E aí vem o ponto até de a gente desenvolver novas categorias de produto. O Babler acabou de citar a Air Fryer e realmente é verdade. A Philips Valita, que lançou há 11 anos atrás e trouxe essa novidade para o mercado, que hoje é um sucesso, uma categoria que é a número 1, né, de eletroportáteis. E lá atrás tinha a famosa Juicer, né, que também não existia no mercado. E a gente trouxe ela também, que foi um grande sucesso, continua ainda com boas vendas. Então você tem que ousar. E essa ousadia, obviamente, que, né, você tem que colocar no papel, mas você tem que aí ter a coragem de implementar. E não é todo mundo que tem essa coragem. Mas você só consegue implementar com coragem quando você tem um time atrás de você que acredita no que você está fazendo. E aí vem o ponto do Rogério, lá atrás, quando a gente deu essa autonomia, a gente trabalhou muito bem com a equipe de promotores no ponto de venda, com toda a equipe de marketing, de trade marketing, de vendas, né? A gente colocou todo mundo numa mesma sala e a gente contou dessa forma de trabalho, porque para mim um time de sucesso é um time que trabalha com confiança. Assim, eu trabalho bem em equipe. Não, mas você confia, né, no seu colega? Então essa confiança. E quando você confia, e é isso, esse trabalho tem que ser feito, aí a autonomia ela vem junto. Porque você, que nem um time, né? Eu faço muita analogia, como eu joguei também, com um time. Você tem que confiar no seu lateral esquerdo, no seu zagueiro, né, no seu goleiro, no seu centroavante.
Então cada um tem o seu papel. E você tendo essa confiança, tem uma hora que vai dar errado. Tá tudo bem que dê errado, mas a partir do momento que você estabelece essa confiança como equipe e você dá essa autonomia, aí o jogo flui, entendeu? E aí o jogo fluindo, acho que as pessoas se sentem mais parte, né, como colaboradores, e essa autonomia dá mais prazer, né, nessa execução. Quer dizer, eu fui lá, eu tomei essa decisão e o resultado veio, eu sou parte dessa decisão. É isso que você precisa. Você não precisa de um líder lá em cima de exército falando, não, cada um no seu posto, né, cada um na sua posição, tem que atuar aí com autonomia. É isso, mas essa autonomia ela vem com confiança. Levando para o esporte, aquela velha história, né? Posso estar falando uma grande bobagem. Temos uma tática, temos um coach, temos uma estratégia, mas temos as individualidades, temos os talentos, temos protagonistas dentro desse processo. Não tem como você ser usado se você não tiver minimamente uma liberdade de improvisar, de se colocar, de fazer uma cesta de longe ali de 3 pontos. É isso. Isso seria a autonomia, dar essa liberdade para que as pessoas possam fazer coisas diferentes de fato. Sim, é bom ponto. Você passando essa confiança, né, você vai ajudar a desenvolver o melhor de cada um, né, o talento de cada um. Né? Então, se um técnico dá confiança para um jogador arremessar uma bola de 3 bem longe da linha de 3 pontos, né, e ele executa, ou que não execute, mas que ele tentou com confiança, valeu, isso já mudou o jogo. Porque isso, trazendo essa analogia para o time, mas se você voltar para o business, é isso mesmo. Você tem que dar essa confiança, né, para a pessoa falar assim, peraí, eu tenho dentro de mim, eu sei que eu posso realizar bem esse trabalho. E eu vou fazer agora de forma diferente. Se você já poda a pessoa, ela não vai conseguir desenvolver esse talento dela. Né? Então, eu tenho 1000 exemplos de esportes, acho que não é o caso aqui. Não, vamos embora. Eu já estou pensando aqui no The Last Dance. Aqui que eu tava... Então, mas você pega... Eu até vou um pouco mais o filme do próximo Chicago agora. Eu diria, como um fã muito grande do basquete, tem um jogador chamado Steph Curry, né? Que joga no Golden State. Inclusive, esses dias, não sei se é fake ou não, eu vi um vídeo dele, que ele arremessou 5 bolas de longe da quadra. 2, 3, 4, 5. Falei, cara, esse cara é um alienígena. Não, ele, não é exatamente. Mas o porquê? Ele mudou o jogo. Né? O jogo de basquete, ele era muito, né, próximo do garrafão e próximo da linha de 3 pontos. Ele começou a arremessar a bola 2 passos para trás. Pela estatura, ele precisava de mais espaço. O técnico, que eu sou um grande fã, ele deu, o Steve Kerr, ele deu essa confiança. O Steve Kerr, que inclusive foi jogador do Chicago Bulls. Exatamente. Era um dos cestinhas de 3 daquela época. Ele já tinha aquela confiança mesmo jogando do lado de um grande astro. Não tinha como ser diferente. E ele passou isso pro Curry e deu certo, porque ele te deu confiança, aí a autonomia para ele realmente começar a chutar de mais longe, e deu no que deu. Foram já campeões 3 vezes e hoje o basquete mudou, né? Então você vê de muitos arremessos bem para trás da linha. Então, voltando para o negócio, você tem que dar essa oportunidade, porque tem talentos que você ainda nem sabe às vezes você tem, mas se você não dá essa autonomia, essa liberdade, você não vai descobrir esses talentos. Inclusive eu quero fazer uma correção aqui, que eu mencionei a Airfryer, mas na verdade foi a Juicer, né? A história toda foi para a Juicer. Mas veio a Airfryer depois. Depois veio a Airfryer, mas o grande marco que eu me lembro foi com a Juicer, né? E era um momento que realmente seria um divisor de águas dentro da indústria, inclusive para efeito de negócio propriamente dito, né? E no começo o mercado, obviamente, como qualquer novidade, estava reticente, né? Pô, será que isso vai, não vai? E tem medo por trás disso. Como é que lida com o medo, com a insegurança? Porque depois que a história está contada é muito bonita, né? Exato. Mas a gente viveu a história que eu fazia analogia, né? Eu vi o navio repleto de juicers, o transatlântico chegando e não tinha uma venda executada ainda, né? Como é que é lidar com essa questão do medo e falar, não, vamos em frente, vamos com coragem, porque a gente está com confiança para isso acontecer. Como é que você continua lidando com isso nos dias de hoje? Então, eu vejo que você tem que arriscar. É um risco calculado, mas tem momentos decisivos, né, que você, enfim, tem que matar no peito e falar assim, ó, vamos em frente que vai dar certo. Você não pode ter o medo de errar, né? Acho que esse medo de errar impede que você parta para a execução.
Então tá tudo bem errar. Né? Depois a gente parte, isso que eu falo muito com o meu time, que não tenham medo de errar. Eu prefiro que vocês tentem e que executem, que se não der certo a gente vai encontrar um outro caminho do que o não fazer. Então acho que isso já ajuda a diminuir o medo, né? Sendo um pai de 3 filhos, você tem que dar coragem para eles tentarem dar um pulo ou tentarem fazer uma coisa nova sem reprimir muito, desculpa, está errado, mas assim, reprimir, na verdade, porque ele está tentando uma coisa nova. Né? Então, acho que é importante, Bárbara, que você falou, o medo pode paralisar, né, uma pessoa e uma ação e, consequentemente, alguns resultados. Então, você dá a liberdade do tá tudo bem errar, acho que já é um grande passo. Isso vai inibir o medo. Muito bem. Eu vi, por exemplo, e eu quero fazer um gancho da transferência depois para o digital, né? No mundo físico, lá lidando com promotores, nesse momento, o Alexandre, equipe de marketing, equipe de vendas, indo em eventos, acessando os promotores numa linguagem muito direta, muito compatível com o que era o dia a dia. Então você imagina, na época, uma empresa que tem 180 SKUs, sei lá, umas 30 categorias, me corrija se eu estiver errado, e pedindo para que eles focassem em 3 categorias. Mas como é que você comunica isso de uma maneira clara? Porque na prática o promotor está lá, colocando caixa, empilhando, fazendo contato, tentando buscar um espaço diferenciado na loja, né? E como é que ele não se perde dentro desse turbilhão, né? E eles fizeram isso muito olho no olho, trabalhando exemplos e dando espaço para as pessoas se expressarem. Eu lembro, por exemplo, às vezes eles queriam fazer uma boa decoração no ponto de venda e pegavam um tapete lá, uma imagem, né, um pano que tinha com a marca da Philips e colocavam no chão. Aí tinha que ir lá explicar, gente, não pode pisar na marca. Mas o promotor estava fazendo de boa fé. Sim. Ele punha no chão achando que estava enfeitando o ambiente. Né? Tinha gente que, algumas promotoras levavam as bonecas, né, na época do carnaval, perto do depilador para enfeitar, falou, olha, isso não é compatível com a marca. Então, o jeito que Alexandre Escorel e a equipe de marketing faziam com a equipe, as pessoas não se sentiam podadas na hora de falar que isso estava errado. Mas, então não ficava na concentração no que está errado, mas no que poderia ser melhor. E dava espaço para criar melhor. E eu vi fazendo várias vezes isso. E aí, só então que eu vou te dar a palavra, mas fazendo uma pergunta já para você emendar as duas coisas. E no digital? Como é que isso muda? Porque aí a gente está falando de pessoas que têm papéis diferentes, têm formação diferente, têm uma visão de mundo diferente, né? Tem até demandas sociais diferentes, né? Então, exato. Como lidar com isso? Alguém arremessou de 3 bem longe, a regra do jogo mudou, viu? Exato. Não, mas sabe, só no primeiro ponto, Rogério, as diferenças culturais, eu acredito ser muito importante também para um gestor, né? Porque nós estamos aqui em São Paulo, não significa que a gente conhece a fundo a cultura desse país mesmo, né? Então, um promotor, né, que seja no Norte, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, existem diferenças culturais que, para eles, são muito mais importantes do que para nós aqui, né? Então, isso também, essa liberdade e a confiança, o promotor, se ele traz, que seja uma bexiga, que seja um outro material diferente, porque ele sabe que no consumidor, naquela região, vai dar valor e vai se conectar, então é válido, né? Então isso eu vivi bastante até na minha carreira. As diferenças culturais é muito importante para a gestão. Você tem que, né, entender e step in their shoes, né? Tá no sapato, se colocar no sapato do seu colega que está num outro estado, que seja num outro país, e entender o porquê que ele está tomando aquela decisão. Se aquela decisão é importante para o consumidor regional, tá tudo bem. É como o Babler falou, né? Você ajusta alguns pequenos detalhes ali para o jogo seguir. Mas isso faz a diferença. E a conexão no online, essas diferenças culturais, eu diria até que a nova geração, ela tem uma habilidade, né? Que eles na verdade, eu vejo pelos meus filhos, né? Eles cresceram com um telefone na mão, que está
conectado à internet, que tem mídia social, né, a habilidade deles de digitar e então e a habilidade de se conectar e a forma, essa jornada do consumidor mudou. Então você tem que, de novo, você não pode se prender ao meu passado, eu fiz assim, deu certo, muito bom, você pode aplicar, mas você tem que sempre se atualizar. Então essa transformação digital faz com que a gente vá evoluindo a cada dia e vá aprendendo com essa nova geração, e a gente traz essa nova geração para dentro da equipe, né, que sabe exatamente como conversar com o consumidor, com a trajetória dele no mundo online, que é bem diferente. Imagina, hoje você tem mídias sociais, né, com influenciadores, que são extremamente importantes, como era no passado você fazer um anúncio numa revista, num jornal. Não que seja menos importante hoje, mas você tem que saber trabalhar com esse público diferente e aprender para entender melhor o consumidor na jornada do online, que é diferente da do offline, que é diferente quando eu me formei. Então sempre tem que se atualizar e trazer esse pessoal para dentro e aprender a cada dia. Para mim, a evolução de um gestor é sempre estar aberto a aprender. E o tempo, viu, Rogério? Hoje ruge mais do que nunca. O Alexandre, né, fez a gentileza de nos atender entre 2 reuniões aqui. A gente tem que liberar o Alexandre daqui a pouquinho, porque tem muito trabalho para fazer. Mas vamos então já chegar nos finalmente. Temos aqui mais 5 minutinhos de podcast. Vamos para os finalmente aqui, já perguntando sobre questões aí envolvendo áreas de interesse, né? Nossos ouvintes, os internautas que nos assistem, eles gostam muito de saber de que fontes bebem as pessoas que estão aqui conosco. Tem alguma dica de literatura, cinema, o que quer que seja, alguma coisa que você possa trazer para a gente aqui e falar, olha, isso aqui é legal, vale a pena vocês darem uma olhadinha aí? Olha, tem um livro que eu gosto muito, que li até recentemente, chama Execução, falando até Perfeito. No nosso tema hoje. Eu acho bárbaro, porque ali realmente tem vários exemplos de grandes executivos que se preocupavam muito com a estratégia e deixavam a execução como um segundo plano. Não, elas têm que andar juntas de mão dadas, né? Então, assim, a execução ela é tão importante quanto ou mais importante do que a estratégia. Então, essa disciplina de fazer o follow-up que a gente fala com as equipes. Então, você entrar numa reunião, você ter a disciplina de seguir todos os pontos que você combinou e executar esses pontos, entender o que está funcionando, o que não está. Parece uma coisa básica, mas às vezes fica esquecido no dia a dia. Então a execução é extremamente importante. Esse livro dá vários exemplos muito interessantes de CEOs globais e que eu gostei muito. Então, e o autor fantástico, um professor de Harvard, né? Tem origem indiana, é isso? Muito interessante. Muito bom. Filme, tem um que, enfim, eu carrego esse filme comigo, que é o Jerry Maguire. Tá. Que é aquele agente, né, de esportistas. Aí você fala assim, mas por quê? É um filme bem antigo, né? Com Tom Cruise lá atrás. Não. O Moneyball é do Brad Pitt, né? Esse é aquele do Tom Cruise. Lá é um filme antigo. Mas que eu achei bem interessante, isso marcou muito. Porque americano, né? Isso. Da década de 90, se não me engano. Acho que por que eu acho interessante? E fala bem de execução, mas ele tinha um propósito. Ele acreditou neste propósito. Então ele saiu fora de uma grande indústria, né? De uma empresa, uma multinacional, acreditou nesse propósito, abriu a dele, passou por momentos super difíceis, turbulentos, mas ele não largou mão desse propósito e a execução na excelência. O que significa isso também, execução na excelência? Você tem que estar presente. Né? Então, não interessa o seu cargo, você tem que estar presente e acompanhando de perto, né, essa execução. E foi isso que ele fez. E aí a história, eu acho bárbara, mas obviamente um sucesso depois. E isso me gravou muito, pela mensagem que o filme traz. Gran Finale contigo? Eu podia jurar que ele ia falar do filme do Michael Jordan. Né? O The Last Dance. The Last Dance. Eu podia jurar que ele ia citar isso. Mas você é Chicago Bulls ou não? Oi? Sim, óbvio, cresci com o Michael Jordan. Michael Jordan, Pippen, aquela geração toda, Steve Kerr. Bulls, sim. Dennis Rodman mais pra frente um pouquinho, né? Nós estamos juntos nessa aqui. Isso aí. Muito bem. A gente tem uma pergunta para você, que é um grande finale que a gente pergunta para todos os nossos entrevistados. O que significa gente para negócios para você?
Gente para negócios? Que é o nosso slogan, né? Inclusive, da MH Consult. Não, então, como eu falei, não existe negócio sem pessoas, sem a gestão de pessoas. Elas que fazem o negócio acontecer, né? Então, você pode ter uma excelente marca, um excelente produto, mas se você não tiver a gestão das pessoas, né, aí tudo isso pode se perder ou não pode se desenvolver da forma como o potencial que teria. Então, gente para negócios, para mim não existe nenhum negócio de sucesso se não tiver uma equipe bem treinada, estruturada, que tenha confiança para desenvolver o negócio. Então, vocês são de parabéns. A MH Consult conheço já dos meus tempos lá de Philips, fiz excelente trabalho. Não é jargão aqui não, é realmente para dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês e gente para negócios funciona perfeitamente. Muito bem, chegamos então ao final do nosso podcast, né? O tempo para a gente aqui é sagrado, combinado é combinado. Já fica o convite, né, para uma próxima entrevista, porque o papo aqui daria para seguir por muito mais tempo. Mas fizemos altas cestas de chuá aqui, acho que foi muito legal o papo. Obrigado pela sua presença. Alexandre Escorel, que é presidente aqui da América Latina da Versuni, que, né, é responsável pelos eletroportáteis da Philips. Valeu pela presença, foi muito legal. Muito obrigado, Rafael, obrigado Babler. Prazer imenso. Prazer o meu. Não se esqueçam de acessar nossas redes sociais, estamos no LinkedIn, Instagram, estamos no YouTube, temos aqui, né, o nosso podcast que você pode, além desse, ouvir também os anteriores. Acompanhe a gente nas redes sociais e acesse nosso site mhconsult.com.br. Então, até mais, até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado.